Embarque em uma jornada ao coração do Congo, onde a lei da selva reina suprema. Este é o mundo dos animais selvagens, em sua forma mais pura e brutal, onde cada dia é uma batalha por domínio, alimento e amor. Prepare-se para conhecer os gigantes gentis, que podem se transformar em guerreiros impiedosos. Capítulo 1. O monarca de pelagem prateada e a imensidão verde do seu reino. No coração pulsante da África, onde o ar é tão espesso e úmido que se pode saborear o cheiro de terra molhada e vida em decomposição, ergue-se a Catedral Verde da Floresta do Congo. Este não é um lugar para os fracos de espírito ou corpo. É um universo à parte, governado por leis ancestrais, onde a luz do sol luta para tocar o solo, criando um mosaico eterno de claridade e sombra, e cada som, desde o mais sutil estalo de um galho até o rugido distante de uma cachoeira, carrega um significado. É neste paláprio primordial, nesta fortaleza inexpugnável de biodiversidade, que encontramos o verdadeiro soberano. O patriarca incontestável de um reino que se estende além do que os olhos podem ver. Macumba, um gorila das planícies ocidentais, uma força da natureza encapsulada em musculatura, inteligência e uma pelagem que conta histórias de batalhas e invernos superados. Macumba não é simplesmente um animal, ele é uma instituição. Com seus impressionantes 200 quilogramas, ele não se move pela floresta, ele atravessa-a. Cada passo seu, lento e deliberado, é uma demonstração de autoridade tão natural quanto a respiração. Suas costas são adornadas por uma sela de pelo prateado, o distintivo de um macho maduro, um líder, costas prateadas. Essa característica não é meramente estética, é um símbolo de status, um aviso visível para todos os habitantes da floresta, dos curiosos macacos que o observam das copas das árvores, ao leopardo furtivo que se esconde na vegetação rasteira, de que este território tem um dono, um protetor, e que desafiar sua hegemonia é brincar com as forças mais primitivas da selva. Suas mãos, tão grandes quanto a cabeça de um homem, são capazes de uma força devastadora, de arrancar árvores jovens pela raiz ou de esmagar o crânio de um rival com um único golpe. Entretanto, estas mesmas mãos, com uma delicadeza que beira o impossível, são capazes de acariciar o pelo de um filhote, catar um carrapato minúsculo da pele de uma fêmea ou descascar uma fruta com precisão cirúrgica. Esta dualidade é a essência de Macumba e de todos os grandes líderes gorilas. A ferocidade absoluta quando necessária, temperada por uma gentileza profunda e um senso de responsabilidade inquebrantável para com os seus. Seu reino, seu parque Manhattan particular, é um vasto tapete verde que se desenrola sobre colinas, mergulha em vales úmidos e beira as margens do poderoso rio Congo. Cada centímetro quadrado deste domínio é mapeado em sua mente com uma precisão cartográfica impressionante. Ele conhece a localização exata de cada árvore frutífera, sabendo qual delas estará carregada de alimento em qual época do ano. Ele conhece cada clareira ensolarada, perfeita para uma soneca à tarde, cada grota escondida que oferece proteção contra as tempestades tropicais que desabam sobre a floresta com fúria bíblica, e cada trilha secreta, invisível para qualquer olho não treinado, que permite à sua família se deslocar com eficiência e relativa segurança. O rio Congo, majestoso e traiçoeiro, serve como a fronteira natural ocidental do seu domínio. Suas águas barentas e correntezas violentas são uma barreira intransponível para Macumba e sua tropa, uma vez que os gorilas, em toda a sua força monumental, nunca aprenderam a arte da natação. Este rio é ao mesmo tempo sua proteção e sua prisão, definindo os limites do mundo como ele o conhece. E que tropa ele lidera! Macumba não é um tirano solitário. Ele é o pilar central de uma complexa teia social. Sua família é composta por 10 indivíduos,
cada um com sua própria personalidade, seus desejos e seu lugar na hierarquia do grupo. As fêmeas adultas, as matriarcas que formam o coração da família. Algumas o seguem há anos, leais e experientes, conhecedoras de cada um dos seus humores. Outras são mais jovens, talvez adquiridas após um confronto territorial há muito tempo, e estão solidificando sua posição. Elas são as principais responsáveis pela busca diária por comida, pelos cuidados com os filhotes e pela manutenção da coesão social. E então estão os filhos, 3 machos adultos tão impressionantes quanto o pai, mas que ainda carregam as costas escuras da juventude. Eles são seus tenentes, seus guarda-corpos, a próxima linha de defesa da família. A dinâmica com eles é complexa, há respeito, mas também uma tensão subjacente, um teste constante de limites, como em qualquer família onde os filhos crescem e o patriarca envelhece. E é claro, estão os filhotes, 5 bolas de energia e pelo com olhos curiosos que absorvem tudo. Eles são a razão de ser de tudo isso. Sua segurança, seu bem-estar e sua educação são a força motriz por trás de cada decisão que Macumba toma. Eles são os únicos com permissão para perturbar o rei, escalando seu corpo maciço como se fosse uma montanha viva, balançando dos seus braços ou roubando um pedaço de comida debaixo do seu nariz achatado. Ver Macumba, este colosso temível, deitado de costas quando um filhote salta desajeitadamente sobre a sua barriga, é testemunhar o paradoxo mais tocante do reino animal. Sua liderança não se sustenta apenas no medo ou na força bruta. É uma autoridade conquistada através da sabedoria, da justiça e de uma presença calmamente imponente. Ele é o juiz supremo de todas as disputas. Quando 2 fêmeas brigam por um pedaço particularmente suculento de cana-de-açúcar, ou quando os filhotes levam uma brincadeira longe demais, é para ele que todos olham. Um simples olhar, um grunhido baixo ou um gesto mínimo de sua cabeça é suficiente para restaurar a ordem. Ele não precisa gritar ou se agitar, sua mera existência é um fator de estabilidade. Ele é o guardião do conhecimento da tropa. É ele quem relembra o caminho para os locais de alimentação durante a escassez, é ele quem consegue identificar o cheiro de um leopardo na brisa muito antes de qualquer outro, e é ele quem decide quando é hora de descansar, quando é hora de se mover e para onde ir. Sua vida é um exercício constante de vigilância e tomada de decisão. Mesmo quando parece estar profundamente relaxado, mastigando um broto tênue com ar contemplativo, seus ouvidos captam cada sussurro da floresta, seus olhos, profundos e inteligentes, escaneiam constantemente o ambiente e seu poderoso nariz analisa incontáveis partículas de odor no ar, procurando por perigo, por comida ou por problemas. Porque no Congo, a paz é sempre temporária. E o maior teste de sua liderança não é o dia a dia, mas a chegada inevitável de um desafio externo, um rival que cheira o cheiro das fêmeas e cobiça tudo que Macumba construiu. O rugido que ecoa através dos vales não é apenas um aviso, é o som do destino chamando. E Macumba, o rei, o pai, o protetor, deve estar sempre pronto para responder. Capítulo 2. O piquenique à beira do abismo aquático. Se a rotina na densa floresta é uma sucessão de dias tranquilos dedicados à meticulosa busca por alimento e aos longos momentos de ócio familiar, a decisão de Macumba de levar o seu clã até as margens do rio Congo representa nada menos que uma grande expedição, uma aventura que quebra a monotonia verde com a promessa de recompensas suculentas e perigos tangíveis. Esta não é uma simples mudança de cenário, é uma peregrinação estratégica, calculada com a expertise de um general que conhece o valor do terreno e os caprichos do inimigo. O ar, já pesado e úmido, torna-se ainda mais espesso perto do rio, carregado com o cheiro doce de frutas maduras que se mistura ao aroma mineral e poderoso das águas barrentas. Para os filhotes, a jornada é uma explosão de novidades. Os mais jovens, que ainda se agarram ao pelo das mães, observam com olhos arregalados o mundo que se transforma à sua volta, enquanto os mais velhos já disparam à frente,
seus passos desajeitados e cheios de energia contrastando com a solenidade deliberada dos adultos. Eles sentem a mudança no ambiente, a vibração diferente no ar e antecipam a liberdade e as brincadeiras que o rio proporciona. Macumba, no entanto, não partilha desta leveza. Cada nervo do seu corpo está alerta, seus sentidos, aguçados por décadas de experiência, estão esticados ao limite. Ele é o condutor desta sinfonia perigosa, e cada movimento seu é uma nota de cautela. O seu caminhar lento à frente do bando não é apenas por causa do seu tamanho. É uma barreira viva, um escudo entre a sua família e os perigos invisíveis que a floresta esconde. Ele sabe que este território, embora dentro dos seus domínios, é uma fronteira ambígua, um local de convergência onde os interesses de outros gigantes da floresta podem cruzar-se com os seus. O maior desses perigos é, ironicamente, a própria recompensa que os trouxe até aqui: a água. Para os gorilas, criaturas de uma força terrestre incomparável, o rio Congo é um elemento alienígena e mortal. Eles não nadam. Sua massa muscular densa e sua constituição robusta são feitas para dominar a terra firme, tornando-os pedras nas correntezas traiçoeiras do rio. Esta limitação física é uma das geografias definitivas das suas vidas, confinando-os à margem norte e moldando toda a sua evolução. Por isso, o piquenique à beira-rio é sempre realizado sob regras rígidas e incontestáveis, decretadas pelo olhar atento de Macumba. Os filhotes podem brincar na espuma rasa que lambe a areia, podem perseguir-se e chapinhar até ficarem ensopados. Mas a linha onde a água lhes chega acima da cintura é um limite intransponível, um muro invisível guardado pela autoridade do Silverback. Ele observa, imóvel como uma estátua de bronze, enquanto a sua prole se diverte, mas os seus olhos não cessam de varrer a vegetação densa da margem oposta e as clareiras à distância. É durante um desses momentos de aparente paz, com os filhotes embrenhados na sua alegria barulhenta e as fêmeas colhendo os frutos mais tenros das árvores baixas, que o perigo se materializa. Não vem da água, mas da terra. Um cheiro forte, acre e musgoso atinge as narinas de Macumba um segundo antes do som. O estalido seco de um galho grosso quebrando como um osso ecoa pela clareira, seguido por um profundo e abafado barulho de vegetação sendo arrancada. No limite da visão, onde a floresta cerrada encontra a área mais aberta do rio, sombras massivas começam a mover-se. Elefantes da floresta. Titãs discretos, menores que os seus primos da savana, mas não menos poderosos ou temperamentais. Um grupo deles, liderado por uma matriarca de presas desgastadas pela idade, avança lentamente, pastando a vegetação ripalho com suas trombas habilidosas. Eles são uma força da natureza imparável, e um encontro direto seria catastrófico. Macumba não hesita. Um grunhido baixo, gutural, quase inaudível para os ouvidos humanos, mas que corta o ar como um raio para sua família, é o suficiente. É um som que carrega o peso imediato do perigo e da obediência. Imediatamente a brincadeira cessa. Os filhotes, treinados desde o nascimento a responder a esses comandos, correm silenciosamente para o lado das mães, que os agrupam rapidamente. A atmosfera idílica transforma-se em tensão contida. Macumba não foge. Ele ergue-se à sua altura máxima, projetando a sua silhueta impressionante, não como um desafio, mas como um aviso. Ele bate no peito uma vez, um som oco e potente que reverbera sobre o murmúrio do rio, afirmando a sua presença e a da sua tropa. Os elefantes param por um momento. As orelhas se abanam lentamente enquanto avaliam a cena. É um impasse. Dois poderes da floresta, cada um mestre no seu próprio direito, reconhecem-se mutuamente. A matriarca emite um bufo baixo e vira lentamente o grupo, conduzindo-os para longe ao longo da margem, preferindo evitar o conflito. Macumba permanece imóvel até que o último som dos pesados animais se perca na floresta. Só então, seus ombros relaxam ligeiramente e, com outro grunhido, desta vez mais suave, ele dá o sinal de que o perigo passou. O piquenique pode continuar. Mas a lição foi reforçada. No reino dos animais selvagens, até os momentos de maior deleite são temperados com o sal ever-present do perigo.
Capítulo 3. O peso da coroa. Arbítrio, ciúmes e a delicada arte da governança prateada. A liderança de Macumba, longe de ser uma simples questão de impor respeito através de sua estatura intimidante, é um exercício diário e exaustivo de diplomacia, paciência e inteligência emocional rudimentar. Enquanto o sol começa a filtrar-se através do dossel da floresta, lançando feixes de luz que iluminam partículas de poeira e insetos dançantes, o dia no reino dos gorilas não começa com um rugido de desafio, mas com os sons suaves e familiares da família despertar. Os filhotes bocejam, esticando seus membros ainda desajeitados e imediatamente procuram o conforto e o leite das mães. As fêmeas adultas iniciam meticulosamente a sua toiletrie, arrancando pequenas impurezas do pelo umas das outras, um ritual social que fortalece os laços e acalma os ânimos. Macumba observa tudo isso de um ponto ligeiramente elevado, talvez o tronco caído de uma árvore gigante que serve como seu trono informal. Sua expressão é serena, mas os seus olhos, profundos e cheios de uma sabedoria ancestral, não perdem um único detalhe. Ele é o regente de um microcosmo social complexo, e a sua primeira tarefa do dia é a de garantir que a harmonia prevaleça durante a busca incessante por alimento. A floresta oferece uma cornucópia de recursos, mas estes raramente estão concentrados num único local. Isto significa que o bando está constantemente em movimento, e Macumba é o seu navegador-chefe. Ele decide a direção, memorizando a localização de árvores frutíferas específicas, manchas de bambu tenro e clareiras onde certas ervas saborosas brotam. O seu nariz, um instrumento poderoso e preciso, fareja o vento, captando o cheiro doce de frutas maduras a quilômetros de distância. Enquanto lidera o caminho, as fêmeas se espalham atrás dele, os olhos atentos a qualquer coisa comestível. É aqui que os problemas podem começar. O descobrimento de uma árvore particularmente carregada de frutos suculentos não é sempre uma causa de celebração unânime. É frequentemente o cenário para o surgimento de tensões latentes. A hierarquia entre as fêmeas é sutil, mas real, e o acesso aos melhores alimentos é um dos seus privilégios. Uma fêmea de alto estatuto pode lançar um olhar carregado de aviso a uma mais jovem que se aproxime demais de um cacho que ela cobiça. Os grunhidos suaves de contentamento transformam-se subitamente em rosnados baixos e guturais. Os filhotes, sensíveis ao clima emocional do grupo, afastam-se e ficam silenciosos, olhando para a cena com apreensão. É o prelúdio de uma disputa que, se não controlada, pode degenerar em cenas de agressão física, com arranhões e mordidelas que, embora raramente sejam fatais, podem ferir o espírito de cooperação essencial para a sobrevivência do grupo. E é neste preciso momento que Macumba intervém. Ele não precisa correr ou de gritar. Na verdade, raramente se levanta. Sua intervenção é uma questão de presença e de comunicação não verbal supremamente eficaz. Ele vira sua cabeça maciça na direção do conflito. Os seus olhos, normalmente contemplativos, fixam-se nas disputantes com uma intensidade súbita e esmagadora. Ele emite um único som, um grunhido curto, profundo e autoritário, que parece vibrar no próprio ar. Não é um rugido de raiva, mas uma repreenda firme e inequívoca, o equivalente simiesco de um basta. O efeito é imediato. As fêmeas congelam, a postura agressiva dissipa-se e elas se afastam, voltando a concentrar-se na sua alimentação, ainda que um pouco mais afastadas uma da outra. A ordem é restabelecida sem violência, através do puro peso da autoridade de Macumba. Ele é o árbitro supremo, o pacificador, a figura paterna que não permite que os conflitos internos debilitem a fortaleza da sua família. Esta função se estende para além das disputas por comida. Ele media desentendimentos entre os machos subadultos, que por vezes testam seus limites em jogos de força que podem se tornar sérios demais. Ele reúne um filhote perdido que choraminga de medo com a sua mãe com um simples toque tranquilizador da sua mão enorme. A sua governança é, portanto, um ato de equilíbrio constante.
Ele deve ser forte o suficiente para comandar um respeito absoluto, mas suficientemente sensível para perceber as nuances das relações dentro do grupo. Deve ser justo nas suas intervenções para não semear ressentimentos e, acima de tudo, deve projetar uma calma imperturbável, porque seu estado de ânimo é o barômetro emocional para todos os outros. Nos raros momentos em que Macumba fica visivelmente agitado ou alarmado, talvez pelo cheiro distante de um leopardo, o pânico espalha-se instantaneamente por toda a tropa. Sua serenidade é o alicerce sobre o qual sua família constrói sua existência cotidiana, permitindo-lhes enfrentar os perigos externos da selva como uma unidade coesa e resiliente. Governar para Macumba é servir e proteger, um fardo pesado que ele carrega com uma dignidade silenciosa e inabalável. Capítulo 4. O sussurro das folhas e o cheiro do cio. A dança nupcial na floresta. A tranquilidade da vida no grupo de Macumba, uma tapeçaria meticulosamente tecida de rotinas alimentares, sessões de cuidados e cestas sobre o calor do dossel, é periodicamente perturbada por uma força tão antiga e poderosa quanto a própria floresta, o impulso primordial da reprodução. Não é um evento marcado no calendário pela passagem das estações como em outros animais, mas sim por um ritmo interno, biológico, ditado pelo ciclo das fêmeas. Quando uma delas entra no cio, uma mudança sutil, mas perceptível, varre o grupo. O aroma que ela emana altera-se, tornando-se mais intenso e distintivo, um feromônio poderoso que funciona como um sinal químico impossível de ignorar, pairando no ar úmido como um perfume carregado de intenção. Este cheiro é um catalisador que reconfigura instantaneamente a dinâmica social. A fêmea em questão pode tornar-se ligeiramente mais proeminente, seguindo Macumba mais de perto, emitindo vocalizações mais suaves e frequentes, e apresentando-se a ele com uma postura que é, ao mesmo tempo, de submissão e de invitação. É o início de uma complexa e silenciosa dança nupcial, um jogo de aproximações e recuos carregado de significado biológico. Para Macumba, este não é um momento de paixão romântica no sentido humano, mas sim um dever crucial da sua liderança, a função primordial que garante a continuidade de sua linhagem e a força futura do bando. Ele, no entanto, não é o único a registrar a mudança no ar. As outras fêmeas, especialmente aquelas que partilham um laço mais forte com a receptiva, podem tornar-se protetoras ou, pelo contrário, ligeiramente ciumentas, entendendo que a atenção do macho dominante será temporariamente desviada. Os filhotes inconscientes da química complexa em ação sentem a tensão sutil e podem ficar mais apegados às suas mães, enquanto os machos subadultos observam à distância com um interesse contido que é imediatamente suprimido por um olhar firme de Macumba, um lembrete silencioso de que este é um privilégio exclusivo do Silverback. A corte não é feita de gestos grandiosos ou de presentes, mas de uma linguagem corporal sutil e de uma atenção redobrada. Macumba pode passar a seguir a fêmea mais de perto durante as deslocações, criar uma barreira física entre ela e os outros membros do grupo com a sua presença massiva, ou dedicar mais tempo a cuidar do seu pelo, um ato de ligação social que acalma e fortalece o vínculo. Ele torna-se, nesta fase, não apenas um protetor, mas um guarda-corpos pessoal, assegurando que nenhum fator de estresse externo ou interno interfira no processo. No entanto, esta dança nem sempre é iniciada por ele. Por vezes, é a fêmea quem toma a dianteira, persistindo na sua apresentação e nas suas investidas sutis até que Macumba responda. É um teste à sua receptividade e ao seu estado, uma forma de a natureza garantir que apenas os genes do líder mais apto e atento são passados adiante. O acasalamento em si é um ato rápido, discreto, quase solene, muitas vezes escondido pela vegetação densa, longe dos olhos curiosos dos mais novos. Mas as suas consequências são vastas. Para a fêmea, significa a potencial perpetuação dos seus genes.
para a macumba, é a reafirmação do seu status e o cumprimento do seu papel biológico mais importante. E para o grupo, este ato é a promessa de futuro, a garantia de que, na próxima estação chuvosa, haverá um novo filhote para proteger, um novo membro para integrar na complexa teia social da família. É um momento que transcende o individual e toca no coletivo. Um instante em que a vida da tropa se entrelaça inexoravelmente com os ciclos mais profundos da própria natureza, assegurando que o legado de Macumba e o dos gorilas das planícies ocidentais continue a ecoar através das gerações nas florestas infinitas do Congo. Capítulo 5. O rugido no limite da floresta, quando a sombra de um rival desafia o trono. A paz no reino de Macumba, arduamente mantida através de sua vigilância constante e de sua autoridade benevolente, é uma condição precária, um intervalo frágil entre os momentos de desafio que definem a vida de um silverback. Ainda que o leopardo represente uma ameaça pontual e os elefantes uma inconveniência territorial, o perigo verdadeiramente existencial, aquele que pode desfazer em horas a ordem construída ao longo de anos, é o mesmo que ele outrora foi. Um outro macho de costas prateadas. Esse perigo não anuncia sua chegada com um troar de passos pesados ou com o cheiro óbvio de um predador. Ele chega primeiro como uma subtileza, uma falha no tecido familiar do som da floresta. Os pássaros, normalmente tagarelas nas copas das árvores que marcam a fronteira leste do território, calam-se subitamente. O silêncio que se segue não é pacífico, é carregado, opressivo como a calma antes de uma tempestade. Os filhotes, inconscientes da causa, mas profundamente sensíveis à mudança de energia, interrompem suas brincadeiras e correm para se agarrar às pernas das mães. As fêmeas adultas erguem a cabeça em uníssono. As suas expressões, momentos antes relaxadas, tornam-se rígidas e alerta. Os seus narizes contraem-se, farejando o vento que agora traz um novo odor, um cheiro que é ao mesmo tempo familiar e profundamente ameaçador. O aroma muscado e intenso de um gorila macho maduro que não é macumba. É então que o som rompe o silêncio. Não é o grunhido de contentamento de um macho a alimentar-se, nem o chamamento despreocupado de um membro do grupo. É um rugido profundo, gutural, que parece rasgar o próprio ar. Uma declaração de presença audível que é, inequivocadamente, um desafio. Esse som ecoa entre as árvores, um ultraje sonoro à autoridade de Macumba, uma investida contra a inviolabilidade do seu domínio. A resposta de Macumba é imediata, mas calculada. Ele não parte cegamente em direção ao som, movido por uma fúria irrefletida. A sua reação é coreografada pela experiência de inúmeros encontros anteriores. Ele ergue-se lentamente até a sua altura total, um gesto que transforma a sua já impressionante massa numa silhueta verdadeiramente monumental. Cada músculo do seu corpo, desde os ombros vastos até os braços, que são troncos viventes, tensiona-se. Ele então bate no peito. O som que produz não é o tambor ocasional de contentamento ou o bater mais rápido de excitação durante uma exibição de força para sua família. Este é um som diferente, uma série de impactos graves, ocos e ressonantes, que vibram no peito de quem os ouve nas proximidades. Bum, bum, bum. É um som primordial, um aviso que todos os habitantes da floresta entendem. É a resposta de Macumba, a sua própria declaração sonora de poder e posse. Ele está dizendo: eu estou aqui, este lugar é meu. Avançarás sob teu próprio risco. A tropa inteira congela, transformando-se numa audiência tensa e silenciosa para o duelo que se desenrola através do som e do cheiro. Macumba avança então não numa carga descontrolada, mas com uma determinação lenta e pesada, movendo-se na direção da origem do rugido. As fêmeas e os filhotes recolhem-se atrás dele, formando um grupo compacto e defensivo.
O ar está elétrico, com uma tensão quase palpável. À medida que se move pela floresta, abrindo caminho através da vegetação com seu peito maciço, os dois machos aproximam-se. A distância entre eles diminui até que finalmente eles se avistem. O rival, chamemos-lhe Shaka, é um silverback impressionante. Talvez um pouco mais jovem, com cicatrizes que contam histórias de lutas passadas, e os seus olhos ardem com uma ambição feroz. Os dois titãs param a uma distância de cerca de 20 metros. Não há movimento, apenas um silêncio pesado quebrado pela respiração ofegante de Shaka. Eles observam-se mutuamente, avaliando-se mutuamente, a largura dos ombros, o brilho da pelagem prateada, a profundidade do peito e a determinação no olhar. É neste momento que a verdadeira batalha é travada, não com golpes, mas com psicologia. Macumba, o rei estabelecido, projeta uma aura de confiança inabalável e de poder sereno. A sua postura não é de um agressor ansioso, mas de um soberano defendendo o que é seu por direito. Shaka, o desafiante, projeta agressão e tensão, testando a resolução do mais velho. Eles podem trocar mais rugidos, podem arrancar arbustos e bater no chão, exibindo sua força de forma teatral, tentando intimidar um ao outro sem se envolverem no risco catastrófico de um combate físico total. Macumba sabe, no fundo de sua alma ancestral, o que está em jogo. A matemática da selva é implacável. Se ele vencer, poderá consolidar seu poder ou até mesmo absorver as fêmeas do derrotado. Mas se ele perder, perderá tudo. Sua família será dispersada. Os seus filhotes provavelmente serão mortos pelo novo macho para que as fêmeas voltem ao cio mais rápido. E seu legado será apagado. O peso dessa decisão, a vida da sua família, pousa sobre os seus largos ombros. E então, após longos minutos de tensão máxima, a sabedoria de Macumba prevalece. Ele compreende que uma luta, mesmo que vitoriosa, poderá deixá-lo gravemente ferido e vulnerável a outros perigos. Com um último e profundo rugido de aviso, ele dá um passo em frente, não para atacar, mas para reafirmar sua fronteira. Shaka, percebendo a determinação inabalável do rei e calculando o custo de um confronto, recua. Um passo, depois outro, a ameaça dissipa-se sutilmente como tinha chegado. Macumba permanece imóvel, observando até que o rival desapareça na vegetação. Só então ele se vira e retorna à sua família. A crise foi evitada. O trono foi defendido, não pela força bruta, mas pela autoridade e pela inteligência estratégica. A paz, frágil e preciosa, retorna ao reino. Mas todos sabem que é apenas uma trégua, não um tratado de paz. A sombra do próximo desafio paira no ar sempre. Capítulo 6. Os primos do outro lado do rio. A gangue brutal dos chimpanzés. Se o mundo de Macumba e dos gorilas das planícies ocidentais pode ser entendido como uma monarquia estável, regida por um patriarca forte mais justo, onde a força é usada primariamente para dissuasão e proteção, então o universo dos chimpanzés, do outro lado do majestoso rio Congo, é o seu antípoda absoluto, uma selva urbana governada por uma gangue de rua implacável, onde a violência, a conspiração e a traição são as moedas de troca do poder cotidiano. Enquanto Macumba arbitra disputas com um grunhido autoritário, o macho alfa chimpanzé, Lano, impõe a sua vontade através de ataques de raiva calculados, de exibições de força aterradoras e de uma rede complexa de alianças voláteis que são forjadas e quebradas com a mesma velocidade com que um galho se parte numa tempestade. A vida aqui não segue a cadência pacífica dos gorilas. É uma sucessão de tensões explosivas, de hierarquias rigidamente impostas e de uma agressividade que ferve, mesmo nos momentos de aparente calma. Lano, cujo corpo é um emaranhado de cicatrizes que contam histórias de batalhas passadas, não é um líder que inspira lealdade através do respeito, mas sim um tirano que exige submissão através do medo.
O seu olhar é intenso e penetrante, sempre a vigiar, sempre a avaliar, sempre a procurar o mais mínimo sinal de desafio ou desobediência entre os seus subordinados. A sua refeição é sempre a primeira, e qualquer um que ouse provar um pedaço de comida antes dele recebe uma resposta imediata e brutal. Um ataque rápido e furioso, com mordidas e golpes que servem como um lembrete público e doloroso do seu lugar nesta pirâmide social distorcida. As fêmeas, por sua vez, ocupam uma posição ainda mais precária, frequentemente sujeitas à violência dos machos e forçadas a adotar táticas de submissão exageradas e contínuas para apaziguar os seus egos inflamados e evitar represálias. A sua vida é um exercício constante de navegação num campo minado social, onde um olhar mal interpretado pode desencadear uma fúria desproporcional. A inteligência dos chimpanzés, tão celebrada e semelhante à humana, é aqui direcionada não para a construção de uma comunidade harmoniosa, mas para a perpetuação de um ciclo de violência e domínio. Eles são mestres da caça cooperativa, organizando-se em grupos para perseguir e abater macacos vermelhos com uma eficiência cruel e metódica. A caçada é um evento social, quase um ritual, onde a excitação do grupo atinge um frenesi ensurdecedor de gritos e vocalizações. No entanto, esta mesma inteligência é aplicada na sua política interna sombria. Os machos formam alianças temporárias, coalizões de conveniência, que são forjadas através de longas sessões de grooming, a versão chimpanzé de reuniões de bastidores, onde se negociam favores e se planejam golpes. Estes pactos são frágeis e podem ser quebrados num instante se um macho de ranking mais baixo sentir que tem uma oportunidade de subir na hierarquia, virando-se contra o seu antigo aliado com uma traição que é tanto pessoal quanto estratégica. A vida de um macho chimpanzé é uma luta incessante, não apenas para a sobrevivência contra predadores, mas pela aquisição e manutenção de status dentro do grupo. A queda de um macho alfa é frequentemente acompanhada de uma violência extrema, onde o derrotado é perseguido, isolado e por vezes morto pelos seus antigos companheiros, num exemplo arrepiante de como a linha entre a sociedade e a barbárie é perigosamente tênue. E talvez o aspecto mais perturbador deste mundo seja a crueldade dirigida para dentro da própria espécie. Os ataques a fêmeas e a infantes não são incomuns, servindo como uma ferramenta de controle e de reafirmação de poder por parte dos machos dominantes. Neste lado do rio, a lei da selva não é sobre proteção e família, é sobre poder, puro e simples. É um retrato sombrio e visceral de como a inteligência social, quando desprovida de empatia e regida pela agressão, pode criar um inferno verde tão belo quanto mortal. Um contraste gritante com a ordem relativamente pacífica e estável que Macumba luta para preservar no seu reino. Capítulo 7. O paraíso das matriarcas. O mundo dos bonobos, onde o sexo substitui a espada. Enquanto o rio Congo serpenteia como uma veia gigantesca e intransponível através da floresta, ele não serve apenas como uma barreira física, mas como uma fronteira comportamental, dividindo dois mundos radicalmente opostos. Se a margem norte, o reino de Macumba, é uma monarquia patriarcal estável e o território dos chimpanzés uma ditadura violenta, então a margem sul é nada menos que um experimento social utópico, uma sociedade matriarcal regida por um princípio revolucionário: Make Love, Not War. Aqui, os soberanos são os bonobos, primos próximos dos chimpanzés, mas cuja filosofia de vida poderia não ser mais diferente. Num mundo onde um conflito por comida entre chimpanzés resultaria em gritos, perseguições e talvez sangue, os bonobos encontraram uma solução infinitamente mais criativa e pacífica. O cheiro de um fruto maduro disputado não desencadeia uma briga. É o gatilho para uma sessão de acasalamento frenético e inclusivo. Dois bonobos podem começar, mas rapidamente outros se juntam, formando uma pilha emaranhada de braços, pernas e expressões de prazer aparente.
Esta não é uma atividade meramente reprodutiva. É um handshake social, um aperto de mãos, um tratado de paz biológico. Após alguns minutos desta conexão generalizada, a tensão dissipa-se como fumo. O grupo, agora relaxado e aparentemente em êxtase, divide a comida originalmente disputada sem um único rosnado. O sexo é a moeda universal dos bonobos, a ferramenta para cumprimentar, para acalmar os ânimos, para pedir desculpas, para formar alianças e para celebrar. É a cola que mantém a sua sociedade unida, evitando os custos devastadores da violência interna que assola os seus primos do norte. O poder nesta sociedade não reside nos músculos ou na propensão para a agressão de um macho, mas na sabedoria colaborativa e nos laços sólidos entre as fêmeas. Elas formam uma irmandade feroz e unida, uma rede de apoio inabalável que mantém os machos maiores e fisicamente mais fortes num estado de perpétua adolescência política. Uma fêmea sozinha pode ser intimidada por um macho, mas quando ela emite um grito de angústia, as outras fêmeas acorrem imediatamente, formando uma frente unida que nenhum macho ousaria desafiar. A liderança é exercida coletivamente por estas matriarcas, que dirigem os movimentos do grupo, mediam conflitos com um simples toque e garantem que os recursos são partilhados de forma mais ou menos equitativa. Os machos herdam o seu estatuto não através da força, mas da estatura das suas mães que os protegem e advogam por eles junto das outras fêmeas. O resultado é uma sociedade notavelmente estável e igualitária, onde a agressão é rara e rapidamente sufocada pela onda de contatos sensuais que varre o grupo ao primeiro sinal de problema. A vida para um bonobo é, em muitos aspectos, mais fácil. Eles não precisam de estar constantemente vigilantes contra ataques dos seus próprios companheiros. Podem dedicar mais tempo a brincar, a explorar e a fortalecerem seus laços sociais. O contraste com a existência tensa e paranoide de Lano, o chimpanzé, não poderia ser mais gritante. Os bonobos demonstram que a evolução, no mesmo ambiente e a partir de um ancestral comum, pode seguir caminhos radicalmente diferentes. Eles são a prova viva de que a violência não é uma inevitabilidade, que o conflito pode ser resolvido através do prazer e que o poder pode ser exercido através da cooperação e da empatia, e não apenas da força bruta. No grande drama da selva, onde Macumba governa com força serena e Lano reina com punho de ferro, os bonobos dançam, oferecendo um vislumbre de um mundo onde a maior força está, afinal, na capacidade de se relacionar.